nova ordem nacional coloca o Bolsonaro no seu devido lugar. Observem só, nós temos uma situação na qual, por anos, a família Bolsonaro pautou a política brasileira. Nós temos uma situação na qual as redes sociais sempre compartilhavam coisas da família Bolsonaro. E de uma hora para outra, o Marçal passou uma rasteira na família Bolsonaro, tá tomando todos os gados do Bolsonaro para ele, todos os youtubers do Bolsonaro para ele. Então, olha, gente, o que eu posso dizer para vocês é que é o seguinte: nesse momento, o Marçal tá simplesmente pegando o gabinete do ódio do Bolsonaro e tomando o doce da boca do Bolsonaro e deixando o Bolsonaro sem nada. Hoje, a família Bolsonaro, ela tá em pânico. A família Bolsonaro percebeu que o Marçal jogou estrategicamente e tomou completamente o controle sobre esse público que não gosta do Lula. O Bolsonaro antes tinha quase que um monopólio sobre o público que não gosta do Lula. De uma hora para outra chega o Marçal, vai comendo pelas beiradas, prepara uma comunicação na internet no sentido bomba nuclear, que ele jogou, espalhou de uma vez só, e aí com pouquíssimo tempo o Marçal simplesmente tirou o Bolsonaro. Olha, a direita continua direita, claro, o liberalismo continua liberalismo, só que a família Bolsonaro, que antes estava no trono da direita, ela foi convidada a utilizar o quarto do bobo da corte. Essa é a realidade. O Marçal chegou e falou, né? Estou tomando esse palácio. Eu assisto com a Alana, como é que chama? House of the Dragon. A Alana me colocou para assistir alguma coisa para ver se eu consigo sair do TDAH. E aí chegou lá o marido da rainha e falou: I'm claiming. Tô simplesmente tomando isso aqui. E aí o Marçal chegou, praticamente virou para a família Bolsonaro e falou da seguinte forma: eu estou tomando toda a sua estrutura de comunicação, eu estou tomando todo o seu rebanho, eu estou tomando tudo. O que você quer? Guerra, né? E obviamente se você quiser guerra você vai perder, porque você está mexendo com um bilionário e que, diga-se de passagem, não é inelegível. Então você pode escolher, você quer guerra ou você quer dentro do meu palácio o quarto do bobo da corte para você ficar escondido. Essa foi a colocação do Pablo Marçal. E, gente, de uma forma muito clara, tá? A família Bolsonaro, ela sabe que não tem alternativa. O Carlos Bolsonaro já falou que vai apoiar o Marçal na ocasião do segundo turno, porque ele sabe que não tem a menor possibilidade de vencer o Marçal, que já tomou os bolsonaristas. Mas, em contrapartida, eles sabem que bater de frente com o Marçal não dá, né? O cara que, obviamente, vai chegar e vai jogar os bolsonaros na garganta do diabo se os bolsonaros não virarem. Então o Bolsonaro tá desesperado porque tem esse pacto com o Nunes e ao mesmo tempo tá vendo que o Nunes está vazando, a campanha do Nunes não tá dando certo e por outro lado, como se não bastasse, o Pablo Marçal está tomando o público do Bolsonaro, tomando o eleitorado do Bolsonaro, tomando controle sobre os comunicadores do Bolsonaro. Olha, de uma forma muito simples, antes o comunicador do Bolsonaro nunca fez nada pro Bolsonaro por amor ao Bolsonaro. Youtuber do Bolsonaro sempre fez por divulgação, por estar aparecendo, por ter vídeos que bombam. Então o cara falava, né, viva Bolsonaro, olha aqui, né, o Bolsonaro, família real, Bolsonaro e Michele, colocava essas palhaçadas, isso bombava. Agora não precisa mais continuar publicando o Bolsonaro, não é preciso mais continuar falando contra o Alexandre de Moraes, basta compartilhar os vídeos do Pablo Marçal. E a proposta do Pablo Marçal para a família Bolsonaro ela é muito simples. O Pablo Marçal não quer bater de frente com a família Bolsonaro, não. O Pablo Marçal, ele quer paz, mas não quer a família Bolsonaro mandando em nada. A família Bolsonaro vai ter a proteção obviamente limitada do Pablo Marçal, porque nem se levantar contra o Alexandre de Moraes ele se levantou. Então a família Bolsonaro terá a proteção limitada do Pablo Marçal se a família Bolsonaro decidir que não vai bater de frente com o Pablo Marçal. Porque se ela decidir que vai bater de frente com o Pablo Marçal, além de perder a proteção do Pablo Marçal, eles obviamente vão tomar muita pancada, porque o Pablo Marçal simplesmente entrou rasgando, tem o público do Bolsonaro, e embora a palavra da esquerda não consiga convencer
o público do Bolsonaro a respeito dos crimes do Bolsonaro, se o Pablo Marçal der um pio contra o Bolsonaro, os bolsonaristas todos acreditam. Os bolsonaristas só estão esperando uma palavra de alguém da direita contra o Bolsonaro para abandonar a vergonha que é o Bolsonaro. E aí eu trago para vocês uma analogia, mas antes deixa eu agradecer aqui a Maiara Sberce. Muito obrigado, Maiara Sberce. Ela diz aqui: Bozo vai voltar a ser elegível na Papuda. Já estão preparando o terreno no Senado. Gonê não vai apresentar denúncia nunca. De qualquer maneira, Marçal é pior. Esquece essa possibilidade, Maiara Sberce. Esquece, porque o Bolsonaro não tem processos apenas no Brasil. Olha, para você ter uma ideia, a PGR não apresentou processo contra o Bolsonaro no caso da questão da Covid. O caso já foi para o Tribunal Penal Internacional. Então, o caso no Tribunal Penal Internacional, ele tem uma potência muito grande. Não acredite que o Brasil inteiro vai proteger o Bolsonaro e a PGR não vai apresentar denúncia. Não acredita numa coisa dessa, não. Olha, bem improvável que isso aconteça. Principalmente porque a quantidade de provas é tão grande que se a PGR não apresentar denúncia, vai ser crime da PGR, né? Porque existe o crime de prevaricação. Não é simplesmente não apresentar. E aí, né, dando sequência... E eu digo para vocês que, neste momento agora, a família Bolsonaro está saindo do trono, da liderança do castelo, e se dirigindo para o quarto do bobo da corte, o que significa que é exatamente o contrário. O Bolsonaro não tem mais poder de controle. Bolsonaro tem uma possibilidade muito maior de ir para a cadeia agora, que ele está perdendo toda a sua estrutura de comunicação, do que antes. Então, para quem acha que o Bolsonaro, porque agora tá vendo o Pablo Marçal vai ajudar o Bolsonaro, não. É exatamente o contrário. E aí eu trago para vocês aqui para provar. O que o Pablo Marçal representa? Enquanto no bolsonarismo nós temos o Carlos Bolsonaro, que representa a estrutura de comunicação, o Bolsonaro, que representa o suposto cidadão de bem para ser eleito, o Eduardo Bolsonaro, que representa articulações, e o Flávio Bolsonaro, que representa como lidar com o dinheiro, né? Tem toda uma estrutura ali na família Bolsonaro. O Pablo Marçal é tudo isso ao mesmo tempo. E aí, obviamente, o mais desesperado, porque é o que está perdendo completamente o seu valor, é o Carlos Bolsonaro. Por que o que explodiu mais foi o Carlos Bolsonaro? E por que o Marçal explodiu mais com o Carlos Bolsonaro? Porque o Carlos Bolsonaro está vendo os bolsonaristas escorrerem pelos dedos dele. Enquanto o Carlos Bolsonaro tinha controle sobre os bolsonaristas, porque os canais bolsonaristas precisavam de lacração do Bolsonaro, ou então promessa de que o Bolsonaro vai ser elegível, para continuarem vendendo a esperança de vencer o Lula em 2026, agora não é preciso isso mais. Muito mais simples. Agora basta o camarada apostar no Pablo Marçal e continuar enchendo a paciência da esquerda com a questão do Pablo Marçal. Então, né, de uma forma muito simples, a guerra agora da família Bolsonaro contra o Pablo Marçal é um movimento natural da família real perdendo o trono. Nesse movimento há um desespero total, uma resistência gigantesca à mudança por parte da família Bolsonaro, que não está aceitando a ideia de que eles construíram toda uma estrutura de comunicação, o gabinete do ódio. Eles conseguiram conquistar uma quantidade gigantesca de apoiadores que estavam compartilhando conteúdos. E agora, simplesmente, o Pablo Marçal chegou, puxou tudo de uma vez. O bolsonarismo tá perdendo, gente. Olha, o bolsonarismo tá perdendo a influência no mesmo ritmo que a Americanas estava perdendo o valor das ações. Tá basicamente dessa forma. O bolsonarismo tá simplesmente acabando, porque sem o gado bolsonarista, o bolsonarismo acaba. O gado não quer ser gado, mas ele sabe que é gado. Como que um camarada que apoia o Bolsonaro contra o Lula e quer continuar falando mal do Lula vai continuar apoiando o Bolsonaro se agora ele tem algo que perturba muito mais a esquerda? Sim, foi a esquerda, infelizmente, que criou o Pablo Marçal. Isso eu vou falar daqui a pouco no 247, no Léo ao Quadrado especial que vai ter daqui a pouco, mas eu digo para vocês, a esquerda criou o Pablo Marçal. Como a esquerda criou o Pablo Marçal como sendo o inimigo da esquerda, agora é uma coisa absolutamente normal que a gente tenha esse super amor dos bolsonaristas pelo Pablo Marçal. E com isso o que acontece?
Bolsonaro vira somente um grupinho de apoio para o Pablo Marçal. A importância do Bolsonaro para o Pablo Marçal agora é somente durante esse momento de transferência do gado que o Bolsonaro está tentando segurar, mas está indo desesperadamente para o Pablo Marçal. Deixa eu agradecer aqui a Maiara Sberce, ela disse: PGR já está prevaricando e o projeto no Senado. Ponto 1, PGR não está prevaricando. PGR pediu para apresentar a denúncia após as eleições, para a apresentação das denúncias não ser politizada. Porque depois todos os prefeitos bolsonaristas que perderem... Maiara, pensa no seguinte, gente, quem está assistindo, pensem o seguinte: se a denúncia contra o Bolsonaro fosse apresentada agora, daqui um ano mais ou menos, os derrotados bolsonaristas estariam dizendo a mesma coisa que os bolsonaristas estão dizendo hoje. Olha, o Alexandre de Moraes atrapalhou as eleições, senão o Bolsonaro teria vencido. Né? Não é isso que eles estão dizendo? Se a Procuradoria-Geral da República apresentasse essa denúncia agora, todas as derrotas de bolsonaristas ao redor do Brasil seriam colocadas nas costas da Procuradoria-Geral da República. Ah, politizou, prendeu só para atrapalhar o partido do Bolsonaro. Então, para evitar essa palhaçada, a PGR falou que vai apresentar essa denúncia depois. Projeto no Senado. Olha, existe um projeto sim para anistia aos criminosos do 8 de janeiro. Bolsonaro tem vários processos. E o processo que o Bolsonaro jamais vai conseguir escapar, porque ele espionou 4 ministros do STF, é um processo que não tem anistia. Esse ninguém está conversando anistia. Então fique tranquila, Maiara Sberce. O Bolsonaro já pode ser preso preventivamente por causa do processo da ABIN paralela. Porque ele conversou com Ramagem e não podia conversar. Então, olha, fique tranquila, não há possibilidades da PGR não apresentar a denúncia e não há possibilidades do Senado aprovar uma anistia para o Bolsonaro. Não há possibilidades. Por quê? Não tem como fazer uma anistia para todos os crimes que o Bolsonaro cometeu. Para o 8 de janeiro, para liberar Malafaia, empresários, pode ser que o Senado consiga. O Alexandre de Moraes falou que é inconstitucional. Pronto. Pode ser que o Senado consiga aprovar, né? E a Câmara? Sim. Mas o Alexandre de Moraes já falou que chegando no STF cai. Então, de uma forma muito simples. O que acontece? Fica tranquila, não fica com tanto pessimismo, né? Porque essa coisa de pessimismo é pra mim. Inclusive, quem tiver medo de pessimismo, não assista o Léo ao Quadrado de hoje. Porque, olha, hoje eu vou trazer a real no Léo ao Quadrado. É aquela coisa, eu vou falar o que é preciso ser dito. E não necessariamente o que a maioria das pessoas querem ouvir. Léo, isso é melhor ou pior para a esquerda? Pensando no cenário político a médio e longo prazo. Matheus Carvalho. Para a esquerda, gente, é preciso ser muito... criterioso nesse ponto. Porque se eu disser que é pior para a esquerda porque o Pablo Marçal é mais viável, eu vou estar ignorando o fato de que o Pablo Marçal está acabando com um modelo político no Brasil, que é um modelo baseado no ódio. O discurso do Pablo Marçal é um discurso que não é a favor do Lula, não é a favor da Dilma, mas ele também não é um discurso de metralhar petralha. Não é um discurso de mandar as pessoas usarem armas para matarem os outros. O discurso do Bolsonaro contra a pandemia, eu não vi, por exemplo, o Pablo Marçal endossando a ideia de que se tiver, que tem que ir contra vacinas, não vi nada disso. Então, seria desonesto da minha parte. Só porque toda a esquerda está falando do Pablo Marçal, eu chegar agora e falar que o Pablo Marçal é pior que o Bolsonaro. Mas é claro, para as próximas eleições, se a gente estiver olhando quem o Lula vai enfrentar, se o Lula enfrentasse o Bolsonaro, era o Lula vitorioso na certa. Já ganhou uma vez, agora depois de toda a economia melhorando e etc., obviamente venceria de novo. Pablo Marçal, não. Para o Lula vencer o Pablo Marçal em 2026, é preciso que o Lula comece uma estratégia de comunicação e realmente invista nisso a partir de agora. Mas eu vejo um ganho muito grande. Pablo Marçal está enterrando o bolsonarismo. E o bolsonarismo ele tem causado muito prejuízo para o Brasil, prejuízo humano. Além das 700 mil mortes, imaginem aquelas pessoas que ficaram mais violentas, as armas que foram distribuídas de toda forma para as pessoas andarem com cara feia na rua matando os outros, aquela ideia que se você é de direita você tem que matar o de esquerda. Olha, o Pablo Marçal não tem essa conversa. Mas enfim, eu vou aprofundar nisso. Projeto que mexe na ficha limpa, vão mudar todos os analistas... vão mudar e todos os analistas falando que como estará, ajuda ele. Maiara Sberce é outra coisa, deixa eu te falar. O projeto, ele modifica a data da contagem da ficha limpa, mas se eu quiser fazer minha live bombar, eu faço a seguinte live:
Bolsonaro será liberto pelo Senado. Senado cria projeto para libertar o Bolsonaro da lei da ficha limpa. Vai bombar, mas vai ser mentira. O projeto pretende modificar a data do início da contagem dos 8 anos. E mudando a data do início da contagem, o Bolsonaro continua inelegível por 8 anos, a partir da sentença irrecorrível. Então, fique tranquila, tá? Aqui nesse canal, eu não vou fazer clickbait para te iludir, para te falar, olha, vem todo mundo assistir que eu vou falar aqui a bala de prata contra o Bolsonaro, contra o Marçal, ou então vou explicar por que o Bolsonaro vai ficar liberto e vai ferrar tudo. Não vou fazer isso. Projeto muito simples, tá? Mudar a data da contagem. É para beneficiar os criminosos? É. Vai beneficiar o Bolsonaro? Não. Bolsonaro vai ser candidato em 2026 por causa disso? Não. Simples assim. Mas, obviamente, ele seria beneficiado. Vamos imaginar que numa contagem fosse dar 10 anos, nessa nova modalidade dá 8 anos. Mas isso não vai fazer ele ser candidato em 2026. Bom, vamos lá. Dando sequência aqui nas notícias que eu separei para vocês, que eu não saí da primeira ainda. Lembrando que eu não vou aprofundar muito na questão do Marçal aqui, porque esse é o assunto da live do 247, tá? Falando agora do Alexandre de Moraes, tá aqui. Moraes liga vazamento de mensagens de ex-auxiliar aos reiterados ataques ao Estado Democrático de Direito e ao STF. Bom, tá aqui. Segundo o ministro, o vazamento deliberado das informações teria o objetivo de criar uma narrativa fraudulenta sobre a atuação dos servidores. Bom, nesse estilo aí, a gente consegue perceber, olha só, o que está acontecendo. E eu trago para vocês isso aqui, gente, às vezes quando eu falo isso, as pessoas acham que eu tô falando isso porque eu vou prejudicar o Alexandre de Moraes de jeito nenhum. Alexandre de Moraes tá nem aí pro que eu falo, não. Ele vai sapecar sem dó. Nessa notícia, nas falas do Moraes, a gente consegue perceber que ele já está costurando elementos para colocar essa galera responsável pelos vazamentos ligada ao gabinete de ódio, ligada às investigações do fake news para incluir a galera no mesmo esquema de organização criminosa. Olha que coisa fantástica. O Moraes já está articulando de uma forma que as pessoas ligadas a este vazamento vão ser partícipes do crime maior de organização criminosa a respeito do gabinete do ódio, mais a BIM paralela, mais o inquérito das fake news. Isso é uma coisa fantástica. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vi um vídeo de choradeira dos bolsonaristas contando uma história de uma menina linda, maravilhosa, que foi condenada a 17 anos por usar um batom. É aquela menina que escreveu "perdeu mané" na estátua. A choradeira dos bolsonaristas é que a única coisa que ela fez foi usar uma arma extremamente letal, um batom. Para a lei brasileira não interessa. Todos que estão no crime respondem pelo mesmo crime. A pena é individualizada, claro, mas não é porque ela não estava armada com uma arma de fogo que ela não vai responder pelas modalidades criminosas na modalidade armada. E é muito fácil de entender, né, gente? Vamos tirar do crime de quebradeira do 8 de janeiro, vamos levar para um crime convencional. 2 pessoas entram dentro de uma loja e matam o dono da loja para roubar. Latrocínio. Porque só uma estava armada, significa que o outro vai sair de boa e vai responder ali por furto simples? Claro que não. Se os 2 estavam juntos no mesmo crime, a ideia criminosa é a mesma, todos respondem por todos os crimes. Então olha que estratégia espetacular do Alexandre de Moraes. Olha que estratégia extremamente poderosa do Alexandre de Moraes. No lugar dele criar um novo inquérito nesse momento, no lugar de criar o inquérito, tudo bem, mas no lugar dele criar uma nova história a respeito desse vazamento, ele está conectando o vazamento, ligando o vazamento aos outros inquéritos, porque isso coloca toda essa galera em todos os crimes. Então, vamos imaginar o Silas Malafaia. Vamos pensar que o Silas... Vamos tirar do Silas Malafaia. Vamos pensar quem realmente participou disso. Glenn Greenwald. Vamos pensar na Folha. Nesse momento, eles estão participando de um ataque sincronizado contra o Supremo Tribunal Federal e contra o Alexandre de Moraes. Nesse momento, eles estão fazendo uma campanha contra
né, uma instituição da democracia brasileira. E essa campanha, segundo Alexandre de Moraes, partiu aí de um vazamento deliberado das informações com o objetivo de criar uma narrativa fraudulenta sobre a atuação dos servidores. Ou seja, os caras que estão agora simplesmente propagando essas narrativas, eles estão automaticamente incluídos em toda essa trama criminosa que vai ser investigada em conjunto. Lógico, a defesa da Folha vai ser que eles somente divulgaram. A defesa do Glenn é que ele não tinha a intenção de que o Brasil tivesse o golpe, ele só, né, trabalhou ali pela liberdade de expressão. Mas a realidade é que eles vão responder por toda a trama criminosa, inclusive a organização criminosa. Porque, olha, ao número de crimes que está sendo unido pelo Alexandre de Moraes nas mesmas investigações. Olha que estratégia de pegar os criminosos, jogar na cadeia para não sair nunca mais. Juntar a BIM paralela, que foi usar a BIM para investigar de forma paralela, ou seja, espionar opositores do Bolsonaro. Essa BIM paralela oferecia informações para o gabinete do ódio, destruir a reputação da pessoa através do esquema das fake news. 3 inquéritos. A BIM paralela, gabinete do ódio e a fábrica de fake news. Agora entra outro inquérito. Vazamento de dados de servidores do STF e do TSE. Olha que coisa extremamente articulada para colocar a Carla Zambelli, por exemplo, respondendo 8 processos, né, respondendo por 8 crimes de uma vez só. Né, organização criminosa, né, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tudo isso de uma vez só. E se esses crimes forem eventualmente conectados, vamos imaginar que no meio de tudo isso dá para conectar ao 8 de janeiro, nós teremos uma organização criminosa que vai poder pegar, por exemplo, né, porque vai estar em cima, o pessoal daqui de baixo, o gado, está respondendo por associação criminosa. Se todos esses crimes estiverem conexos, a gente vai ter uma superorganização criminosa em todos esses crimes. E aí a gente vai ver uma Carla Zambelli, essas pessoas aí que ninguém acreditava na possibilidade de irem presos. Eu não estou falando de perder mandato, não. Estou falando de cadeia mesmo. Silas Malafaia, sem condições de escapulir. Porque todos que estão... Moraes está fazendo agora de um jeito que todos que participaram desse esquema de destruir a reputação dos tribunais, do STF, né, e do TSE... estão incluídos em todos os crimes. Essa é a estratégia dele. Lembrando, eu estudei um pouquinho mais de penal porque eu fiz penal na segunda fase da OAB. Então, essa questão de participação no crime é uma questão muito interessante para colocar o cara na cadeia por muito tempo. Né? Na OAB a gente tem que trabalhar tirando a participação. Então a gente estuda os casos que são e que não são participação. E nesse caso aí eu digo para vocês, o Moraes está trabalhando a tese da participação. Então o que aconteceu? Mexeram com Moraes, tomaram pancada significativa na cara e agora ele está trabalhando para ir para cima mesmo. Então agora eu peço, por favor, que soltem um pra cima Xandão, porque vão dizer que o Xandão não tem apoio e tudo que entra na internet sobe no algoritmo. Manda um pra cima Xandão, para a gente ter a tranquilidade que quando forem dizer que o Alexandre de Moraes não tem apoio dentro do Brasil, a gente vai, obviamente, ver um resultado completamente diferente no Google Trends. Porque toda vez que o Alexandre de Moraes é associado a Xandão, automaticamente o pessoal sabe que é apoio, porque lá eles detestam a palavra Xandão. Aqui está, a Procuradoria-Geral da República diz que vazamentos de mensagens de ex-assessor de Moraes são tentativa de obstruir investigações. Vocês estão sentindo um outro crime? Olha só que coisa interessante. O vazamento das mensagens já se tornou um crime que se conecta aos outros crimes. Tentativa de obstruir investigações. Eu já trouxe isso há um certo tempo. A palavra do PGR é muito mais importante que a minha. Mas quem está acompanhando o meu trabalho, eu tenho dito que, né, inclusive, quando eu fiquei sabendo disso, eu trouxe em primeira mão, depois se confirmou. Silas Malafaia e outros empresários tiveram acesso à informação de que o Alexandre de Moraes solicitou investigação contra eles. Sim,
contra o Silas Malafaia e contra empresários. Nova rodada da operação que investiga o 8 de janeiro. Partiram para cima do Alexandre de Moraes para tentarem criar a narrativa de que o Alexandre de Moraes só está investigando agora porque eles vão pedir o impeachment do Alexandre de Moraes. É mais ou menos assim. Quando começarem a investigar o Malafaia, ele vai falar só porque eu pedi a democracia, só porque eu chamei para o 7 de setembro. Obviamente ele vai falar isso. Ele está se alicerçando para falar isso. Mas olha que coisa interessante, né? A Procuradoria-Geral da República diz que vazamentos de mensagens de ex-assessor são tentativa de obstruir investigações. É exatamente o que eu falei lá no início, quando eu fiquei sabendo do vazamento para o Silas Malafaia. Segundo Paulo Gonet, o vazamento é uma estratégia para incitar a prática de atos antidemocráticos e tentar desestabilizar as instituições republicanas. Sim, essa convocação de atos democráticos, quando a Procuradoria-Geral da República diz isso, ela já falou um crime. Tá aqui, ó, obstrução de justiça. Então, de uma forma muito clara, quem está trabalhando nesse momento, quem participou diretamente pelos vazamentos, quem vazou, obviamente vai ser processada por muita raça de crime. A Carla Zambelli já está num nível de desespero tão grande que a Carla Zambelli sequer assinou o pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Ela chegou naquele momento de imobilização total. Tudo que ela achou que ia dar certo deu errado e agora ela está praticamente ali, né, imóvel. Naquele momento que a pessoa fica sabendo que, olha, estourou uma bomba ali, daqui a pouco o estrago tá chegando aqui, vai matar todo mundo. Aí a Carla Zambelli tá daquele jeito, dilata a pupila igual boi quando vai para abatedouro. Ela sabe que não tem jeito, obviamente essa galera já tá vendo o que vai acontecer, mas entra a parte mais interessante de todas, que é exatamente a questão dos envolvidos. Como fica uma Folha? Como fica um Glenn? Estão envolvidos nessa tentativa de obstruir investigações e tentar desestabilizar as instituições republicanas. Por quê? Vão dizer que é liberdade de expressão. Será que existe a liberdade de expressão para contestar o processo eleitoral? Porque ainda que de forma indireta, o que o Estado de São Paulo fez foi contestar o processo eleitoral brasileiro. Segundo o Estadão, o processo eleitoral brasileiro foi contaminado porque o Alexandre de Moraes perseguia bolsonaristas. Isso é uma forma clara de chamar as pessoas para as ruas para tentar derrubar o presidente Lula e pedir que o Bolsonaro assuma imediatamente, que ele teria ganho se não fosse o Alexandre de Moraes. Então, de uma forma muito simples, gente, já tem aqui dois indicativos claros de que não vai ficar por isso mesmo. Obviamente, nem a respeito de quem vazou as mensagens e nem a respeito daqueles lá que estão publicando as mensagens. Então, bem difícil. Obviamente, o Alexandre de Moraes, que não tem medo de absolutamente nada, né? Talvez ele tenha medo do capeta, porque aqui da Terra ele não tem medo de ninguém. Então, é bem difícil que esse Alexandre de Moraes deixe as coisas como estão. Absolutamente não vai deixar. E olha, eu cheguei tão empolgado aqui, hoje eu cheguei direto de Belo Horizonte, porque hoje eu fui buscar a Luísa, tá aqui comigo já. Eu queria pedir para você, eu esqueci de pedir hoje, manda um pix aí, 31997692494. Eu não tenho, né, os bilhões do Pablo Marçal, sou só apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro, no banco, sem parentes importantes e ainda moro no interior. Pode mandar um pix aqui no pix@estopa.com.br. Com isso você ajuda muito o meu trabalho. Lembrando para você que está assistindo aqui, eu não vou entrar no assunto comunicação do Pablo Marçal, porque neste momento o Pablo Marçal, o que acontece, né? O Pablo Marçal, ele vai ser discutido no Léo ao Quadrado, que vai acontecer daqui a pouco. 5h20 eu vou estar no 247 fazendo um Léo ao Quadrado especial. Já estou até preparando por aqui, né, para daqui a pouco participar lá no 247. Então peço para vocês que, por favor, né, vamos compartilhando aqui para aumentar o alcance, que daqui a pouquinho estou chegando aqui no final da live. E tá aqui, né, Procuradoria-Geral da República. Agora, gente, um ponto que não pode ser esquecido e que agora o Lula está agindo estrategicamente, agindo muito bem, no sentido de... Agora o Lula está agindo muito bem no sentido de divulgar isso aqui. Deixa eu contar para vocês como está a história da pandemia. A história da pandemia, agora sim, Maiara Sbersi. Agora eu gostaria de conversar com você sobre essa questão,
Porque tem muita gente com medo do que pode acontecer se o Bolsonaro não for condenado no Brasil. E aí, a gente já percebe que já tem um movimento para trazer de volta o assunto condução da pandemia de Covid-19, porque dentro do Congresso Nacional nós tivemos uma CPI sobre a Covid, o Aras arquivou a CPI, porque aqui dentro do Brasil não é só o Bolsonaro que está envolvido na questão da CPI da Covid. Os crimes da Covid foram, obviamente, cometidos ali por grandes empresários, gente da indústria farmacêutica, assim vai. Nessa toada, pode ser que nem mesmo o atual Procurador-Geral da República tenha coragem de mexer, porque é gente rica, não é, né, gente igual o Bolsonaro, é gente que manda no país. Então, nessas circunstâncias, o que vai acontecer é, se a Procuradoria-Geral da República Brasileira não desarquivar o inquérito da CPI, e nós tivermos muita divulgação para não deixar ninguém esquecer dos mortos da CPI, ou dos mortos com a Covid-19, nós temos uma chance muito grande de que esse processo condene o Bolsonaro no Tribunal Internacional. Porque o Tribunal Penal Internacional, ele age na omissão do país onde o crime foi cometido. Então, o Bolsonaro agora ainda é competência do Brasil. Mas, como foi um crime contra a humanidade, a condução da Covid-19, se nós não tivermos um andamento desse processo dentro do Brasil, tanto o Brasil quanto o Bolsonaro serão processados internacionalmente. O Brasil por não ter conduzido o processo e o Bolsonaro processado por causa da omissão do Brasil. O que significa que, para aqueles que acham que se o PGR tivesse, não tem nada disso de PGR estar do lado do Bolsonaro, para fazer um super acordo com o Bolsonaro, tem nada disso, gente. Mas ainda que nós tivéssemos no Brasil a Procuradoria-Geral da República alinhada com o Bolsonaro, ele não escaparia dessa investigação a respeito da Covid-19, porque o caso já foi para um Tribunal Penal Internacional, que pode não estar agindo exatamente porque está aguardando o tempo estabelecido pelo próprio tribunal para que o Bolsonaro seja, né, julgado aqui dentro do Brasil. Se ele não for julgado e condenado aqui dentro do Brasil, pode ter certeza que é um caso de justiça internacional, porque é crime contra a humanidade. É exatamente para isso que servem os tribunais internacionais. E tá aqui posicionamento fantástico do Lula, porque quando o Lula chama atenção para isso, o Lula automaticamente tá fazendo todo mundo lembrar daquilo desse fato ter acontecido. Então o Lula tem que fazer mais vezes. Lula detona a condução da pandemia pelo governo Bolsonaro. Um dia a história vai julgar, né? Tá aqui o Lula falando. Pessoal, deixa eu agradecer e pedir mais pix. Tá aqui 31997692494. Vamos dar sequência aqui na conversa sobre a Venezuela. Somente uma retrospectiva, para quem não assistiu a live de ontem, para quem não pegou ainda. Maduro é o presidente da Venezuela. As eleições foram limpas? Foram transparentes? Não foram limpas, não foram transparentes. Cabe recurso? Não cabe recurso. Simples assim. E ó, vou contar para vocês os pontos. Maduro é o presidente, vai continuar presidente por 6 anos, ninguém tira o Maduro. Porque não existe uma competência dos Estados Unidos, da ONU ou da União Europeia para dar pitaco na eleição da Venezuela. Eu concordo com o resultado de forma alguma. Para mim, o fato da justiça venezuelana ter proibido a publicação das atas é um indício muito grande que tem coisa errada, tem coisa para esconder. Mas isso faz diferença, a minha opinião, a sua opinião, a opinião do Lula? Não, não faz diferença. Porque os militares da Venezuela estão com Maduro. Então, dessa forma, militares com Maduro, justiça com Maduro, tá feita ali a eleição, acabou. O que acontece de agora para frente? Nós teremos alguns países reconhecendo Maduro e outros países não reconhecendo Maduro. Se um país nuclear reconheceu o Maduro, acabou a conversa. A Rússia reconheceu. E não obstante a Rússia reconheceu o Maduro, a Rússia já mostrou para o mundo inteiro que ela está disposta a disponibilizar para o Maduro proteção militar. Então um navio de guerra russo na Venezuela serviu para falar com o resto do mundo. Não mexe que aqui é meu. Ah, mas é golpe. Não interessa se é golpe ou se não é. Acabou esse papo. Então qualquer conversinha do tipo, olha, vamos fazer, vai acontecer, não vai acontecer nada. Maduro continua presidente da Venezuela. Agora vamos falar pro povo venezuelano primeiro, que é muito mais importante do que o nosso interesse econômico, é o interesse do povo venezuelano. O povo venezuelano vai continuar muito mal. Porque eu não acredito na possibilidade da Rússia, que agora é a dona da Venezuela, ajudar o povo venezuelano. Porque quando um país está passando por uma situação difícil igual a Venezuela, normalmente o que acontece é que procurem aí, obviamente, um país para oferecer proteção. E aí
o Maduro conseguiu a proteção da Rússia, a Rússia vai oferecer proteção, vai pegar a riqueza da Venezuela da mesma forma que os Estados Unidos pegariam. Então, obviamente, é uma coisa completamente desumana, né, uma coisa dessa, porque os embargos econômicos vão continuar. E agora para o Brasil? E eu peço, não me entendam mal, eu estou falando da questão estratégica, da questão econômica. Para o Brasil é melhor. Mas como assim para o Brasil é melhor? Você está contra a democracia? Para o Brasil é melhor porque se o González se tornasse presidente da Venezuela, a Venezuela ia fechar com os Estados Unidos e isolar o resto da América Latina. Nós estamos falando do maior produtor, né, dos maiores estoques de petróleo, vamos dizer assim. Os maiores estoques de petróleo, muitas riquezas naturais, muitas riquezas minerais estão ali na Venezuela. Obviamente ela vai fechar com a Rússia? Vai. Mas sobra negócios para o Brasil, principalmente integração. Integração, quando eu digo, é uma união dos países do Sul, a Unasul, por exemplo. A Venezuela entra, pronto. Muito bom para nós. Então, neste caso, né, de uma forma muito simples, acabou a questão da eleição na Venezuela. Não tem essa coisa de outros países interferindo. E aí, deixa eu só trazer que eu achei muito boa a pergunta, porque deve dar um tranco na cabeça, exatamente a respeito disso. Gente, manda um Xandão, eu autorizo para o algoritmo subir. Deixem um like para a live subir. E vamos aqui, ó. Uma pessoa escreveu a seguinte pergunta. E o Tribunal Internacional? Chama o Tribunal Internacional para o Maduro. Não tem competência do Tribunal Internacional para isso, tá? J. Santarém, cadê o Tribunal Internacional para o Maduro? Não é para isso. O Tribunal Internacional é quando uma autoridade comete crimes contra a humanidade, crimes de genocídio. O Tribunal Penal Internacional, nenhum tribunal internacional, nenhuma instância fora do país tem competência para falar do processo eleitoral daquele país. Isso é uma coisa que muitas pessoas se confundem. Tem gente que realmente acha que porque os Estados Unidos são poderosos, eles têm como dar a palavra final a respeito da eleição da Venezuela. Não tem. Ninguém tem competência para dar a palavra final a respeito das eleições da Venezuela, além da própria Venezuela. Ah, mas dentro da Venezuela teve um roubo porque a própria justiça é do Maduro. Olha, paciência. A Venezuela vai ter que resolver internamente seus problemas. Por quê? Princípio da soberania. Ninguém mete a colher dentro da... Existe uma exceção, né? Quando a gente pensa, olha, né, o que acontece dentro da família, ninguém mete a colher. Até o momento que tem uma violência. Então tem violência familiar, o vizinho denuncia, a polícia entra e resolve tudo. Mas enquanto não tem violência, tudo que resolve ali, olha, o irmão tá devendo outro, o pai tá devendo filho, não interessa, resolve dentro da família. Quando tem violência, a gente tem interferência de fora. Então existe uma possibilidade da gente ter uma interferência internacional num país, que é a questão da responsabilidade para proteger, que são nos casos em ofensas aos direitos humanos. Se o Maduro... Se conseguirem, que a oposição está fazendo isso. A oposição do Maduro agora está jogando as pessoas nas ruas para as pessoas protestarem, para essas pessoas tomarem pancada, para que essas pessoas presas deem a ideia de que tem ali um desrespeito aos direitos humanos. Então, de uma forma simples, tá? O González e a Corina estão incentivando as pessoas que ataquem a polícia, que façam quebradeira, que queimem tudo. E o alto número de pessoas presas e pessoas mortas pode ensejar a conversa a respeito de uma intervenção internacional humanitária. Vai acontecer? Não. Por quê? Porque a Rússia tem voto de veto no Conselho de Segurança da ONU. A Rússia tem condições de chegar no Conselho de Segurança e falar não. Com um voto de veto, acabou. Então, existe uma possibilidade no direito internacional para invadir a Venezuela depois das ofensas aos direitos humanos? Tem. Mas ela vai acontecer? Não. Não de acordo com os direitos internacionais. Aí há outra possibilidade. Um país vai simplesmente falar, eu vou invadir, pronto. Aconteceu. Quando os Estados Unidos e a Inglaterra invadiram o Iraque, foi sem autorização do Conselho de Segurança da ONU. Mas não tinha um navio russo de guerra lá. É completamente diferente. A Venezuela, ela agora já recebeu uma proteção declarada da Rússia. Por quê? Porque os Estados Unidos já estão em guerra com a Rússia. A Rússia não tem mais nada para perder. Então pronto, acabou a conversa da Venezuela, não tem mais que continuar chorando, falando, né, o pessoal da direita aqui do Brasil, Maduro é ditador, vai lá, briga com ele, não tem mais nada pra fazer. Até concordo que é ditador, agora não me enche o saco não, vai lá brigar com ele lá. Ah, mas que absurdo, não tem democracia na Venezuela, não tem democracia na Venezuela, mas o Maduro é o presidente, acabou. Pra nós é o melhor.
porque os negócios Venezuela-Brasil vão continuar e, se a gente tivesse Venezuela com González, todos os negócios Venezuela-Brasil iam ser encerrados, porque obviamente a Venezuela ia fechar de forma unilateral com os Estados Unidos. E só para fechar o assunto, vou ler aqui para vocês. Ó. Estados Unidos e 10 estados latino-americanos rejeitam validação da vitória de Maduro pelo Supremo Tribunal da Venezuela. Países reiteraram que apenas uma auditoria independente e imparcial dos votos permitirá garantir o respeito à vontade popular. Os países podem fazer alguma coisa de ruim com Maduro? Não, porque eles já estão fazendo. Os países já estão aplicando sanções à Venezuela. E como essas sanções já estão sendo aplicadas, já não dá para fazer mais nada, né? É igual o caso da Rússia. Adianta ameaçar que vai fazer isso, aquilo ou aquilo outro com a Rússia? Adianta nada, gente. A Rússia já está sendo sancionada. Então pronto, não dá para fazer mais nada contra a Rússia. Deixa eu dar sequência aqui e vou pedir a Lana, se estiver escutando, para me dar um posicionamento, se ela já preparou a transposição automática aqui para o Léo ao quadrado, que é muito importante para dar certo, e daqui a pouquinho começa o Léo ao quadrado. Não sei se ela fez a transposição automática. Se ela não fez essa transição automática, eu vou pedir para ela fazer, o quanto antes, e fazer também um link encurtado aí, ls.tv.br/Léo, com o link do Léo ao quadrado de hoje, e colocar pinado aí para o pessoal saber. Porque até agora não deu certo, eu mandei no celular. A transposição não deu para configurar porque precisa da autorização 247, não sabe. Ah, entendi. A transposição não vai funcionar não, gente, porque precisava da autorização do Léo lá e ele não consegue fazer. Então, o que a gente precisa agora é que vocês cliquem no link. Quando acabar essa transmissão, eu peço para vocês que cliquem no link para chegar no Léo ao quadrado. Mas tá acabando não, é daqui a pouco ainda, tá? E deixa eu trazer aqui mais notícias então, agora sim. Passando para economia. Todos os dias eu falo um pouquinho sobre a questão econômica, porque não podemos abandonar o fato de que a economia brasileira está melhorando, e melhorando muito. Normalmente o que a gente faz é simplesmente falar, falo mal de um, falo bem do outro, esqueço a questão econômica, que é o ponto mais forte do atual governo. Então tá aqui, o Brasil vive outra vez um bom momento. Diz Lula. Me salva aqui, Alano, com água, porque hoje eu tô falando igual pastor que quer ganhar muito dízimo. Em falar em pastor que quer ganhar muito dízimo, manda um pix aí, pessoal. 31997692494. Tá aqui, aspas para o Lula. O Brasil vive outra vez um bom momento. Diz Lula ao celebrar inauguração de nova fábrica da indústria farmacêutica. A massa salarial está crescendo, o salário mínimo está crescendo, a inflação está controlada, a indústria está crescendo, comemorou o presidente. Deixa eu falar com vocês a importância de comemorar uma nova fábrica da indústria farmacêutica, é tecnologia de ponta. O Brasil, durante os últimos anos, ele abandonou a produção de tecnologia de ponta e passou a investir somente na produção de produtos agrícolas. Foi o período Bolsonaro. E esses produtos agrícolas não eram para suprir a fome do povo brasileiro, não, eram para vender para fora. Por isso nós tivemos o triste momento aí da fila do osso. Agora o Lula está trabalhando reuniões internacionais para trazer para o Brasil indústrias de alta tecnologia. Porque cá para nós, vocês já pararam para pensar, qual a diferença do salário de um engenheiro de produção ou de um químico que trabalha na indústria farmacêutica comparado com o salário de uma pessoa que trabalha no campo produzindo para vender para fora do Brasil? Então é claro, gente, que para produzir mais na economia brasileira, o Lula precisa trabalhar muito forte naquilo que o Brasil ainda não está fazendo o suficiente, que é a parte industrial. Então quanto mais a gente vai em direção à indústria de ponta, mais a gente consegue suprir a necessidade de empregos de qualidade aqui no Brasil. É claro, todo trabalho é digno, mas nem todo emprego é de qualidade. Todo trabalho é digno. Ninguém é indignificado porque trabalha com eu nem digo um trabalho perigoso ou um trabalho que a pessoa trabalha suja, que normalmente as pessoas acham que esses trabalhos não são dignos. São todos dignos. O detalhe é se é de qualidade. Porque fora do Brasil, e eu trabalhei fora do Brasil, pina o link para mim, porque já deu o horário. Então, gente, eu trabalhei fora do Brasil e eu digo para vocês que fora do Brasil nós temos uma coisa muito simples, que é
O eletricista, eu trabalhei nessas duas funções fora do Brasil, o eletricista e o engenheiro eletricista ganham a mesma coisa. Nossa, como assim? É porque aqui no Brasil a diferença é tão grande, né? Eu trabalhei como eletricista e depois fui trabalhar como engenheiro eletricista. Como engenheiro eu era iniciante, eu ganhava menos que o que eu ganhava como eletricista, porque como eletricista eu já era sênior. Sim, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a situação é bem diferente. Aqui no Brasil, o fato de todos os empregos serem dignos não significa que todos os empregos são de qualidade. Então, quem trabalha com trabalhos mais pesados, infelizmente, são pessoas que ganham menos. Então, quanto mais indústrias o Lula trouxer para o Brasil, melhor. Isso é muito importante. E agora, tenta encurtar para a gente, se você conseguir encurtar, como eu te mandei, inclusive, no celular. Se você consegue encurtar, fica bem mais fácil para o pessoal. E aqui, gente, olha, eu queria agradecer as pessoas que estão participando aqui. Vamos, Xandão, eu queria pedir mais um Sapeca Xandão. E eu queria dizer para vocês que, olha, existem vários pontos na comunicação, e eu vou trazer de novo aqui o quadro aqui para falar sobre a questão do Pablo Marçal, né, que está aqui, tá até na capa isso aqui, né? Chamado de retardado mental, Carlos Bolsonaro diz que processará Marçal. Eu vou falar muitas coisas sobre o Pablo Marçal agora no Léo ao Quadrado, que vai ser talvez a minha última live na qual vou falar sobre comunicação. Por quê? A tendência natural é que quando eu falo sobre comunicação, muitas pessoas não entendem o que está acontecendo. Elas acham que eu estou falando mal do Boulos e bem do Pablo Marçal, não é. Né? Então eu vou falar sobre comunicação agora no Léo ao Quadrado especial. O link está em cima, eu convido vocês, vou dar tchau nesse momento e vou para lá para participar com o Léo Atucci e com o Nego Tom. E deixo o link aí para vocês, tá pinado o link aí, né, que é ls.tv.br/Léo. Muito obrigado, tô chegando por lá. Valeu, gente.